Hoje, 20 de outubro de 2023, meu filho completa 14 anos e eu me lembro bem do meu período de gravidez e do quanto eu senti medo de ter outro aborto, né? Eu tinha tido um aborto antes dele, um aborto natural, por conta de um problema de implantação baixa, com placenta baixa e colo do útero aberto. E na gravidez dele eu fiquei praticamente a gravidez inteira de repouso. Ele nasceu antes do tempo, de 36 semanas, mas nasceu um menino, um bebezinho pequenininho, mas muito saudável, graças a Deus. Meu filho é um presente na minha vida. Engraçado que quando a gente se torna mãe, quem tem essa experiência, ou experiências, né, tanto na adoção quanto filho biológico, quando a gente se torna mãe, a gente desenvolve uma capacidade de amar que é um negócio muito doido. Eu não aceitava na minha vida muitas coisas que eu passei a aceitar por conta dele. Por exemplo, uma coisa bem besta, vômito. Eu não conseguia limpar vômito. Mesmo trabalhando como professora, e vomitar para criança é um bagulho que acontece com alguma frequência, aquilo para mim era uma tortura. Eu vomitava em cima, às vezes eu limpava, mas eu vomitava logo em seguida. E teve dias do Fernando vomitar em mim. Fernando é o meu filho. Dele vomitar em mim. E eu ignorar completamente aquele vômito e me preocupar com o bem-estar dele, que era a única coisa que fazia sentido para mim. Eu sou uma pessoa muito amorosa, muito exigente, muito criteriosa com as coisas, com alguns defeitos absurdos, como perfeccionismo, perfil controlador. E ser mãe é aperfeiçoar-se diariamente, minuto a minuto. Eu me lembro que quando ele era bebê, eu não conseguia amamentar ele o tempo que eu queria. Eu desejava muito ser uma mãe tipo vaca leiteira, sabe? Que tivesse leite pra cacete e pudesse doar pros bancos de leite e aquele trelelê todo. E a minha gravidez, ela foi muito conturbada, eu senti muito medo, né? E deve ter alguma relação em alguma medida, de algum jeito. Mas quando o Fernando nasceu, eu não tive muito leite. E eu lembro que uma vez eu levei ele ao pediatra, ele tinha em torno de 8 dias, 10 dias, ele chorava muito e pedia para mamar de hora em hora. E aí o pediatra olhou para mim e disse assim: eu acho que seu filho está passando fome, vamos aumentar um pouco. Aí tomei aqueles remedinhos que eles dão para aumentar o fluxo do leite, e aí aumentou. E aí o Fernando foi ficando de 2 a 3 horas esperando para mamar. E quando ele completou 3 meses, o leite foi simplesmente secando. Eu não tinha leite para dar para meu filho, a gente teve que recorrer às fórmulas, né, para os bebês. E aí eu tive que fazer uma alternância, né, entre as mamadas, né, no peito e a mamadeira, né, e aquilo para mim foi tão dolorido. Para quem tinha o sonho, né, de ser uma mamãe leiteira e doar leite para os bancos de leite, aquele trelelê todo, mais uma vez a minha expectativa foi frustrada, né, e lide com isso, e Dona Vanessa lide com isso. Mas o Fernando se desenvolveu muito bem, ele foi muito bem. No começo da vida dele, ele me deu um pouco de trabalho com relação a crises de bronquite, bronquiolite, aqueles trelelês todo. Eu fiquei muitos dias, como toda mãe fica, né? Sem dormir, dormindo pouco
ou nada, né? E eu me via muitas vezes encostando o meu ouvido no narizinho dele para ouvir se ele estava chiando o peito ou não. E às vezes eu chegava com ele no pediatra e eu dizia, Dr. Paulo, ele está chiando. O Dr. Paulo olhava e fazia, não tá. Eu falei, pode escutar que ele está chiando. E ele estava chiando. Ele estava chiando. Bingo. E tantas coisas eu vivi com o Fernando, tantas coisas. O Fernando é uma criança que tem altas habilidades. Ele começou a ler com 2 anos de idade. E eu descobri do pior jeito, não, do jeito mais engraçado possível. Eu estava estudando para variar e quando eu queria ler alguma coisa, eu lia sentada no chão, com ele brincando. E às vezes ele gostava muito de mexer nos livros e nas revistas, né? Ele me via fazendo isso. Então eu deixava gibis e revistas para ele folhear com 2 aninhos. E ele pegava a página direitinho e virava. Trocava de página. E um dia ele começou a rir, ele estava fuçando um gibi da Turma da Mônica e ele começou a rir. E eu perguntei para ele falava muito bem com 2 anos, ele falava muito bem. Que você tá rindo, Fê? Aí ele fez assim, olha mamãe, o que o Cebolinha disse pro Cascão. E aí ele leu o que estava dentro do balãozinho. Eu quase caí das pernas, né? Aquele dia eu falei, gente, Deus, como assim? E aquilo me preocupou como boa mãe neurótica que eu era e sou. Hoje eu acho que em menor escala, mas há 14 anos atrás, há 12 anos atrás, a coisa era feia. E eu me assustei e falei, gente, de onde... E eu não ensinei em nenhum momento. Eu sou professora, mas em nenhum momento eu planejei ou fiz nada de forma intencional para que esse menino lesse. E ele gostava muito de ver outdoors, propaganda de coisas. Ele sabia reconhecer as marcas do tipo Itaú, Bradesco, Santander. Ele gostava do nome dos bancos. Eu falava Jesus. E gostava de ver o nome das coisas, as marcas. E ele via os símbolos e via os escritos e reconhecia. Mas eu achava que isso era... né? E ele perguntava, o que é isso? Eu fazia, é o Itaú. Aí ele falava, Itaú. Então, onde ele via Itaú, ele falava, Itaú. E assim, ele podia quase ter sido o garoto propaganda do Itaú. E eu não ofereci ele, não, nem pretendia, nem pretendo. Mas, enfim. E assim foi. Então, com 2 anos, o Fernando começou a ler. E aí, eu decidi que eu não ia ter outro filho. Porque já estava bom. Como eu tinha muito medo de engravidar de novo e passar pelo mesmo problema de placenta baixa, repouso, aquele trelelê todo, eu já tinha vivido 2 situações muito semelhantes, eu não quis tentar a terceira. Então, eu decidi que eu e meu marido decidimos que ficaríamos só com ele. Então, ele foi e é um menino muito amado. Com 3 anos, eu coloquei ele na escola, que eu queria que de fato ele se desenvolvesse junto dos pares. Eu queria que ele aprendesse a brincar, a conviver, a se comunicar, a interagir, a dizer sim, a dizer não, sabe, tudo aquilo que vive, né, quem frequenta a educação infantil e tudo mais, né, e de um jeito muito potente. A educação infantil é muito potente, muito potente. Enfim, levamos o menino para a escola. Certo dia, 3 meses depois do período de aula, a professora me chama e eu pensei, o que esse menino fez? Mano, ele só tem 3 anos. O que esse menino fez, gente? Misericórdia. Aí a professora olha para mim, Daisy, o nome da professora, olhou para mim e disse, você sabe que seu filho sabe ler? Você sabia que o seu filho sabe ler? Eu falei, eu sabia. E por que você não me falou? Eu falei, porque o objetivo dele vir para cá não é escolarização, a leitura, a alfabetização, o letramento nesse nível. Não era esse, né? A intenção não era essa. Então, deixa o menino brincar, deixa ele se desenvolver, deixa ele cutucar, deixa ele fazer arte, deixa ele conviver, deixa ele aprender a partilhar, aprender a expor as opiniões dele, enfim. Aí ela falou, não, eu concordo com você, mas você deveria ter me dito. Enfim, aí ficou naquele entrave. E assim foi a vida de Fernando. Quando ele foi para o 1º ano, eu cheguei na professora
e na coordenadora, e eu disse: meu filho já é alfabetizado e ensinar o alfabeto para ele é algo que não cabe, vocês vão ter que adaptar o currículo para ele, né? Adaptar as atividades para que ele não faça mais do mesmo. Nessa época ele já lia, desde os 3 anos, ele lia inclusive a letra cursiva. Com 2 anos ele lia as letras bastões, com 3 ele lia inclusive a letra cursiva, que é a famosa letra de mão, a manuscrita. E a escola não deu conta de adaptar as atividades para ele, e eu o percebia bastante desmotivado para ir para a escola. Então tivemos que fazer outras apostas, enfim, outros ajustes, trocar Fernando de escola. Hoje ele é um rapaz de 14 anos que está no 8º ano, indo para o 9º ano, e é uma das criaturas mais belas que eu já conheci. É um menino de gênio forte, é um menino, que nem os antigos dizem, a minha avó dizia, menino boca dura. Ele é boca dura, enfrenta, questiona, pergunta, não é isso, não gosto disso, mãe, para com isso. Ele faz umas analogias da vida e com a vida e sobre a vida muito interessantes, de um lugar muito, muito, muito interessante. Meu filho é um menino, é um rapazinho muito especial, e por conta das potencialidades dele, né, e das fragilidades também, ele também tem as dele. Um menino bastante tímido, em ambientes externos, né, enfim, mas é muito amoroso, né, mas muito questionador também, gosta de brincar de menino justiceiro, então ele dá umas enfrentadas nas pessoas e nas situações que é um pouco difícil de manejar. Difícil não é a palavra, acho que complexo é a melhor palavra, ele não é um rapaz difícil. E a gente tem muitos sonhos, né, para os filhos da gente. Eu e meu marido temos muitos sonhos para ele, mas os sonhos que eu sonho são meus e não dele. Ele tem que sonhar os próprios sonhos, e a minha postura tem que ser de garantir que ele tenha espaço para isso. É muito ruim e muito cruel para mim, enquanto mãe, ou para o meu marido, enquanto pai, projetar nele as nossas realizações ou o que a gente acha que ele tem que fazer ou deixar de fazer. Achar que ele é uma extensão de mim, ou achar que ele é uma extensão do pai, gente, é cruel demais. Ninguém é extensão de ninguém. Embora ele seja meu filho, ele é um ser independente de mim. Se eu morro agora, ele continua sendo ele. E assim será. Então, foi e é para mim bastante desafiador ter clareza disso, de que eu tenho que oferecer para ele um ambiente seguro, para que ele se desenvolva e tenha os próprios sonhos e construa a sua própria vida, a sua própria trajetória, e que ele se realize, se descubra enquanto pessoa, enquanto rapaz, enquanto homem, enquanto aquilo que ele quiser ser, do jeito que ele quiser ser. Engraçado que eu sempre tive uma crença que me judiou muito, de que eu achava que eu tinha que corresponder às expectativas, principalmente dos meus pais. E meu pai e minha mãe sempre foram muito exigentes com a gente em casa. Isso foi muito bom, mas também tem o seu peso, né? E para uma pessoa que é como eu sou, perfeccionista, controladora e tudo mais, e que tem aí uma predisposição, uma facilidade para desenvolver a depressão, as cobranças, as projeções, as expectativas criadas em cima de mim, elas me machucavam muito. E eu entendo perfeitamente que cada um oferta o que tem para ofertar,
né? E isso não é de forma alguma uma crítica aos meus pais, minha mãe e meu pai, de forma alguma, porque eu tenho certeza que eles entregaram tudo que eles tinham de melhor. A questão toda gira em torno de como eu leio aquilo que foi entregue para mim, de como eu percebo e de como eu tricoto isso dentro de mim. Isto sempre foi o meu nó, né? É a forma com que eu lido com o mundo, porque expectativas, avaliações, julgamentos, a gente recebe o tempo inteiro e a gente oferta também. Quando a gente olha para uma pessoa de cabelo arrepiado, rosa, verde, preto, loiro, né, uma pessoa com tatuagens, sem tatuagens, uma pessoa com... As pessoas emitem julgamentos e emitem pessoas magra, gorda, baixa, homem, mulher, enfim, é muito, né? As pessoas estão muito centradas em olhar para fora e emitir a sua opinião em relação aos outros, mas não conseguem nem sequer nomear o que estão sentindo ou nomear quem são e onde estão e para onde querem ir, né? Então, essa coisa de se preocupar com a vida alheia realmente é um problema muito grande. Então, quando as pessoas emitem os julgamentos delas, é muito mais sobre elas do que sobre mim. E a forma com que eu lia isso sempre foi para mim torturante, né? Mas aí eram as ferramentas que eu tinha e a vida é justa, ela entrega pra gente exatamente aquilo que a gente precisa para poder se desenvolver e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. O fato é fato, como eu li as coisas é um fato e ressignificar isso tudo é libertador. E entender que não, na minha situação, na minha vida, não tem culpados, né? Nem eu e nem ninguém. Nem os professores, nem a minha família, ninguém. Em última análise, cada um está ofertando aquilo que tem. Tem gente que tem muito, tem gente que tem pouquinho, tem gente que tem só tranqueira para ofertar. E de verdade, faz parte do processo. É assim a diversidade da vida e a diversidade das pessoas. A diversidade não está apenas na forma com que as pessoas têm, em termos de corpo, de cabelo, de desejos. A diversidade não está só nisso. A diversidade está inclusive no jeito que as pessoas escolhem ser e viver, né? Então, isto tem de ser respeitado. E ser mãe, para mim, foi exatamente cuidar disso, né? Eu não aceito mais projetar coisas nos outros, muito menos no meu filho. Eu quero que ele tenha espaço para ser cada vez mais ele mesmo e eu orientá-lo com o melhor que eu tiver. E teve muitas vezes, e ainda tem muitas vezes, que eu olho para ele e eu digo, eu também estou aprendendo a ser mãe de um rapaz de 13 anos que hoje está fazendo 14. Então, eu tenho paciência com você e você tenha paciência comigo, porque eu vou errar. E eu quero que você tenha clareza de que toda vez que eu errar, não foi de propósito, porque aí não seria um erro. E eu tenho coragem e humildade o suficiente para olhar para você, reconhecer que eu errei e pedir inclusive perdão por isso. E reparar o erro, que é o mais belo, né? Então eu falo muito isso para ele, muito. Meu filho, me desculpe, eu errei, eu me excedi, eu me intrometi onde não era para me intrometer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui mais ríspida, enfim, eu digo para ele. E é muito legal a relação que a gente tem, porque é uma relação de confiança, né? Ele me conta coisas da vida dele, eu conto para ele coisas que eu vivi quando eu tinha a idade dele, ele adora ouvir, isso é muito legal. Ele me pergunta, o que você fazia, o que você gostava quando você tinha a minha idade? Né? O que você fazia, como era? Né? E eu divido muito essas coisas com ele e é muito belo. O aniversário é dele, mas o presente é meu, que é a vida dele.
a existência dele na minha vida, né? E um presente de Deus para mim. E eu desejo que as mães e os pais deste mundão todo tenham essa ciência e consciência de que os filhos não são nossas projeções, são seres tão únicos quanto nós e que a nossa obrigação é assegurar um ambiente seguro, de confiança, para que eles possam se desenvolver e ser cada vez mais eles mesmos, deles serem a marca de Deus no universo, como diz o Jung, né, quando fala do processo de individuação. E é isso.